Com os resultados de ontem, o Inter segue vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É óbvio que a gente sabe que é muito difícil, que é improvável. Mas eu duvido que nesse momento tenha um torcedor colorado que não tenha sequer aquele 1% de esperança. Lá no seu íntimo, lá no fundo, não pense, será? Será que dá? Será que tudo vai se alinhar para que o Inter ganhe esse título que seria histórico? Bom, matematicamente pode acontecer, mas tudo começa por o Inter vencer os seus últimos 3 jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. 3 pedreiras: Flamengo, Botafogo, o atual líder, e o Fortaleza fora de casa. E para esse confronto contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o Inter parece ter um importante trunfo. Isso porque ontem o Flamengo empatou com o Fortaleza e acabou com qualquer mínima chance que tinha de talvez ser campeão brasileiro. Hoje o Flamengo já não está mais na briga, já não há mais chance de lutar por esse título do Brasileirão. Ao mesmo tempo, como é sabido, a equipe carioca ganhou a Copa do Brasil e já tem vaga garantida na Copa Libertadores da América 2025. Ou seja, esses últimos jogos do Flamengo nessa reta final de Brasileirão não valem nada para a equipe carioca. São amistosos e isso pode ajudar o Internacional. Ontem, após o empate contra o Fortaleza, inclusive o Flamengo já anunciou que estava dando férias antecipadas a 4 atletas. 4 atletas reservas, mas férias antecipadas antes mesmo de terminar o Campeonato Brasileiro. Isso porque eles devem se reapresentar no dia 27 de dezembro em preparação para o Campeonato Carioca. E mais, hoje os jogadores do Flamengo estão de folga e o Wesley e o Gerson postaram uma foto juntos pescando, num clima bem descontraído, num clima de brincadeira. Nem parece que ontem perderam a última chance de talvez lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então parece muito claro que o Flamengo já está completamente desmobilizado. Não luta por mais nada, não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro, afinal, não disputa absolutamente nada nessa reta final. Então nós teremos no final de semana, lá no Rio de Janeiro, um confronto entre um time que ainda sonha com o título do Brasileirão, que sabe que é obrigado a vencer para manter esta chama acesa, para chegar num confronto na penúltima rodada contra o líder do campeonato, jogando no Beira-Rio, ainda com chances de título, contra o adversário que já está desmobilizado, está dando férias antecipadas para alguns jogadores e que os jogadores titulares também já estão mostrando que já não estão mais nem aí, que já estão em clima de férias. Então, 2 equipes com objetivos muito diferentes nessa partida do próximo domingo e também a tendência é que tenham posturas muito diferentes em campo. E isso pode ser um grande trunfo para o Internacional. E antes da próxima informação, um recado rápido para ti que gosta do meu trabalho, me acompanha diariamente por aqui, considera se tornar membro do canal. Por um valor pequenininho, que cabe no teu bolso, tu vai ter um monte de benefícios por aqui e vai ajudar esse trabalho a seguir em frente e seguir principalmente independente, sem rabo preso com ninguém. Clica no botão aqui embaixo e vem conhecer os planos. Agora, bora lá! E pro confronto contra o Flamengo, o Inter não vai contar com o Rafael Borré, que tá suspenso, não pode atuar. E no lugar dele vai entrar naturalmente Ener Valencia. E o Internacional conta com o retorno da boa fase do atacante para fazer a diferença nesse jogo e manter viva a chama, a esperança da possibilidade de um título do Brasileirão. Isso porque após passar por uma péssima fase nesse ano, Ener Valencia parece que enfim está recuperando seu futebol e principalmente, enfim recuperando a sua confiança. E nós vimos isso na última data FIFA. Dos 2 jogos da seleção equatoriana, o Ener Valencia participou ativamente de 4 gols, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Inclusive foi elogiado pelo presidente da Federação Equatoriana. Então o Inter conta muito com este retorno da confiança dessa boa fase de Ener Valencia para esse confronto contra o Flamengo, um confronto tão importante para o Internacional. E mais, o técnico Roger Machado deixou claro isso após a partida contra o Bragantino. O treinador colorado não somente afirmou que conta com a qualidade do Valencia para esse jogo contra o Flamengo,
como também disse que vai arrumar o time em volta das qualidades de Ener Valencia. Ou seja, o Inter vai ser montado em torno de seu atacante. Isso é mais uma prova de muita confiança para essa partida, de muita confiança que Ener Valencia pode decidir o jogo e pode manter viva essa chama do Internacional por um improvável, mas possível título do Campeonato Brasileiro. E um dos destaques da vitória do Juventude contra o Atlético Mineiro na noite de ontem foi o meio-atacante Lucas Barbosa, ele que marcou mais um gol. O meio-atacante está na mira do Internacional, aliás, não somente do Inter, mas também de Fluminense e Vasco da Gama. O Lucas Barbosa, que está emprestado ao Juventude pelo Santos até o final do ano e que é um jogador que está muito valorizado, que tem mercado. E diante disso, obviamente, é um jogador caro. Conforme a imprensa paulista, o Santos quer, para vender o Lucas Barbosa ao Internacional ou a qualquer outro clube do futebol brasileiro, ao menos 4,5 milhões de euros. Isso na cotação atual dá quase 25 milhões de reais. Então o Inter já sabe que se quiser prosseguir nessa negociação, vai ter que pagar caro e disputar o jogador com outros grandes clubes do futebol brasileiro. Mas o Colorado tem um trunfo muito importante. Afinal, o Lucas Barbosa, por estar no Juventude, já foi treinado recentemente pelo técnico Roger Machado. Então o Inter espera conseguir utilizar essa situação, utilizar essa proximidade para facilitar uma negociação. Ou seja, aproveitar essa aproximação entre o técnico colorado e o jogador para que o jogador demonstre a vontade de vir para o Internacional e torne a negociação mais fácil, torne a negociação mais branda para o Internacional. E nesse caso é importante ressaltar também que o Lucas Barbosa tem somente 23 anos de idade. É um jogador muito jovem, um jogador que além do técnico do Internacional já conhecer, ou seja, um jogador que pode ter uma adaptação muito fácil ao Internacional e render mais rapidamente dentro de campo, também é uma negociação pensando em futuro, porque se trata de um jogador jovem, talentoso, com potencial de crescimento e, devido a tudo isso, também com grande potencial de venda futura. Ou seja, é aquele tipo de negociação que, obviamente, o Inter faz pensando desportivamente, pensando no que pode render dentro de campo, mas também pensando mais à frente, a longo prazo, de o quanto pode render futuramente aos cofres do clube. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu acha? O Flamengo vai dar aquela aliviada pro Inter, já tá nesse clima de oba-oba, de férias? Ou tu acha que eles podem dificultar pro Internacional nessa partida pelo fato de ser no Maracanã, diante da sua torcida? Comenta por aqui o que tu espera pra esse jogo. E se tu ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora, gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!